Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus presente neste ambiente, por meio da espiritualidade amiga, possa nos envolver, aliviando as nossas ansiedades, as nossas perspectivas. Estamos a menos de 30 dias do Natal. Já se percebe no comércio, as decorações, nas casas, aquela coisa que antecede o dia 25, né? A data considerada a maior data cristã para aqueles países e pessoas que acreditam e aceitam Jesus como grande mestre. Há países, há religiões que não aceitam Jesus, como os muçulmanos, os budistas. Embora nós respeitamos e falemos muito bem, tanto de Maomé como de Buda, né? Foram pessoas que tiveram um papel importante na humanidade, com ensinamentos muitas vezes deturpados por alguns, mas aceitamos, ao contrário que eles dificilmente aceitam falar de Jesus. O dia 25 de dezembro, ele foi instituído como a data de nascimento de Jesus, embora efetivamente não se tenha certeza o dia em que ele nasceu. Começou lá atrás com um papa chamado Júlio I, no quarto século, que, aproveitando e querendo botar um freio nas festividades que existiam em Roma, em homenagem a uma deusa chamada Mitra, e também ao sol, que eles faziam, e eram dias e dias de festa, ele instituiu, disse assim: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E algum tempo depois, um outro papa, no ano 354, oficializou, de nome Libério, este papa, de que Jesus tinha nascido no dia 25. Esse detalhe que eu estou falando é apenas para entrar numa pergunta que eu vou fazer, porque agora nós começamos naquela expectativa do ano que vem. Esse lance que nós instituímos como tempo e ano sempre provoca em nós de que o ano seguinte vai ser melhor. Eu vou conseguir fazer isto ou vou conseguir fazer aquilo. Aquelas promessas, intenções que nós fazemos, de frequentar uma academia, de procurar fazer um curso profissionalizante, vou frequentar a casa espírita com assiduidade, vou me vincular a um estudo e assim por diante, né? Porque eu vou deixar de comer determinadas comidas que me fazem mal e assim por diante. Caminhar, eu até brinco com os amigos, eu também preciso caminhar e não caminho, e eu estou terceirizando. Eu pago uma água de coco para um cidadão atleta que passa na represa e fala: ó, te pago uma água, você dá uma volta por mim. Ó, e eu não consigo caminhar, e eu preciso, como outros também precisam, não é nem vaidade, né? Então eu estou comentando sobre essa expectativa do ano que vem, e a própria comemoração do Natal, embora muitas pessoas não entendem, mesmo não sendo oficial, a certeza que Jesus nasceu no dia 25, mas a homenagem que se possa fazer a ele, entender que o Natal não deve ser, mas é o que ocorre, esse consumismo exagerado. Não se fala na celebração do respeito. Obviamente existem muitas pessoas que respeitam, que fazem uma reverência especial, não somente, não vou especificar uma religião, mas eu ia citar não somente no espiritismo, que somos respeitosos, mas já vi em várias religiões coisas bonitas. Isso é muito importante. Ao contrário de uma coisa que eu fiquei surpreso há 2 anos, assistindo pela televisão, uma criança de 6 anos, mais ou menos, uma repórter, na rua, no comércio, a entrevistou, chegou com o microfone e falou assim:
quem faz aniversário no Natal? Ele respondeu na bucha: Papai Noel. Então é assim, é muito consumismo, ocorrem excessos de comida e bebida e desavenças familiares muitas vezes, porque a pessoa fica solta, né, porque exagerou na bebida e fala aquilo que gostaria de falar, não teve coragem, aí acaba falando. Mas este é apenas para dar um mote do que eu quero falar aos amigos, companheiros e companheiras. Uma pergunta que podemos fazer a nós: o ano novo vai ser uma vida velha ou o ano novo vai ser uma vida nova? Diante daquilo que eu citei há pouco, das nossas perspectivas. Porque no fundo, se eu perguntasse a cada um por que estamos aqui, é para a nossa melhora, para sermos felizes, para termos qualidade de vida junto aos nossos queridos, nossos filhos, nossos familiares, marido com esposa, esposa com marido, amigos, comércio e assim por diante. E o que será que parece que tem um freio de mão puxando e que todo ano, quando a gente começa, chega na metade do ano e fala: olha, já não deu certo, viu? Parece que tem qualquer coisa. Será que isso é obsessão? Espírito inferior me atrapalhando? Ou será que sou eu? Interessante, né? Vamos analisar isso daí. Primeiramente, uma definição do que é felicidade. Esse tema felicidade, ele é interessante, porque todos os companheiros e companheiras que falam aqui sempre passam uma mensagem disto, né? Eu, em algum momento, também já falei num outro bate-papo como este sobre a felicidade. Mas eu vou fazer uma breve definição do que eu entendo como sendo felicidade. Que necessariamente a felicidade aqui não é o paraíso. Esperarmos que aqui seja o paraíso. Muitas vezes a felicidade é aceitar a realidade, aqui e agora, num tempo e espaço que é diferente para cada um de nós aqui. Assim como nós estamos com roupas diferentes aqui, cada um tem um gosto. Hoje eu quis me vestir assim, a companheira, a cor. A felicidade, a expectativa do que é bom para você, cada um dará uma resposta. Se contentará com isto ou não se contentará. Percebemos em muitas pessoas a necessidade do último modelo de telefone celular, o último carro. É gostoso ter coisas boas, mas há pessoas que acabam exagerando, sofrem demais à procura disso daí. Eu falei da obsessão. Será que a obsessão realmente existe? Óbvio que os companheiros que já estudam há algum tempo se lembram do que Kardec perguntou aos espíritos, no livro dos Espíritos, na pergunta 459. Se espíritos podem ter influência em nossos pensamentos e ações? E os espíritos responderam por meio das médiuns, aquelas jovenzinhas: muito mais do que podeis imaginar, nos seus pensamentos e nas suas ações. Sim. Bem, então o que nós precisamos fazer? Ficarmos atentos, para não cairmos em coisas que poderão dificultar a identificação se algum problema é nosso ou o problema é o espírito que está causando. Muitas vezes a preocupação em excesso, este preocupar-se em coisas que não irão acontecer. A nossa mente, ela é danada para criar coisas, problemas que não existem. E nós temos que aprender a dominá-la. Obviamente, para aprender a dominar a nossa mente, é preciso que estejamos num equilíbrio perfeito. Nós não podemos perder a nossa energia com coisas que é perda de tempo. Nós temos que sempre ter a nossa energia a nosso favor.
o nosso cérebro, o nosso corpo, de um modo geral, tem coisas importantíssimas a nosso favor. No nosso cérebro existe um neurotransmissor, entre outros, serotonina, que é importante que tenhamos. Há várias citações, mas vamos nos ater a este, que nos regula o nosso humor, o nosso apetite, o nosso sono e outras coisas mais. E quando nós acabamos, por algum motivo, entrando em desequilíbrio, por exemplo, criando uma ansiedade, por causa que vem antes da preocupação, aí cria a ansiedade, que é natural, diante de uma expectativa de um filho que vai fazer um vestibular, ficarmos na expectativa. Alguém vai fazer uma viagem pela primeira vez, uma viagem internacional, fica 3, 4 dias sem dormir direito, arrumando mala, vai ficar 10 horas dentro de um avião. Essas ansiedades, essas coisas, isso aí faz parte, é normal. O que não pode se deixar é instalar de uma forma dentro de nós que se tornam intoxicações fluídicas. Nós vamos abaixar a nossa sintonia, a espiritualidade inferior vai ver as nossas anteninhas à disposição e plugam em nós. E a coisa fica muito difícil. Há alguns anos eu li de uma jovem de 20 e poucos anos, de posição financeira boa, em São Paulo, que estava grávida, e a ansiedade dela pelo filho que ia nascer, de que ele tivesse uma boa escola, ela matriculou a criança numa escola cara em São Paulo, estava grávida de uns 6 meses, e começou a pagar a mensalidade já para não perder a vaga, porque é uma vaga muito disputada, para que quando a criança tivesse 4 anos já pudesse frequentar a escola. Então esses desequilíbrios, quando são instalados em nós, provocam, como citei, a falta no nosso organismo de coisas que nos fazem bem. E muitas vezes a pessoa precisa ir num psicólogo, num psiquiatra. Aliás, diga-se de passagem, há alguns anos, falava-se em psiquiatra, todo mundo puxava o cabelo. Não, isso é coisa de louco. Não é. O psiquiatra é o que pode receitar um remédio para desacelerar a pessoa. O psicólogo orienta, o psicólogo não receita, apenas orienta, vai conversando. E juntamente o tratamento na casa espírita, em que a pessoa pode se vincular a estudos, a tomar o passe. Então, esse conjunto de coisas faz com que, naturalmente, o organismo começa a reagir e começa a produzir aquilo que nós necessitamos para estarmos felizes, para que nós possamos estar bem, conseguindo trabalhar e assim por diante. Então vamos considerar algumas coisas que não são minhas sugestões. Está contido nas sugestões dos Espíritos Sublimados, nas leituras que nós temos. Por exemplo, vou dar uma sugestão. Quem não conhece o livro Sinal Verde? O livro Sinal Verde, o Espírito André Luiz, são vários tópicos. É uma gracinha. Você quer ver qualquer tipo de dificuldade que tenha, você abre lá, está lá o tópico. Há outros, né? De Emmanuel. Então, os espíritos especiais, esses nossos queridos, que por meio do Chico, do Divaldo e outros bons médiums, nós temos a possibilidade de aprender. Então, isso que eu vou falar aqui agora, algumas coisinhas, são deles, são sugestões deles. Problemas. Dê ao seu problema o tamanho real. Nós temos o hábito, ou a mania, de exagerar, muitas vezes, não são todos, em algum problema. Cria-se uma expectativa, a nossa mente, ela é, como o Sensei, ela é especialista nisso daí. Ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas eu não vou dar conta. Vamos criando dentro de nós um monstro, no sentido, eu não vou dar conta, eu não sou capaz.
Aí volto a falar da obsessão. Temos, portanto, que fazer uma coisa calma, no sentido de pensar, ligar o nosso telefone sem fio, que é a prece, e pedir para que a espiritualidade possa nos intuir para achar a solução. Tudo tem solução. Muitas vezes não vai ser a solução que nós achamos a ideal para nós. Quando eu encontro uma pessoa amiga e me diz assim: como você está, Jorge? Eu falo: estou como mereço, não como gostaria de estar. Bem assim mesmo. Porque é isto. Nós temos que entender que tem certas coisas que não podem ser da maneira que nós queremos. Nós temos que entender o contexto geral. Porque se só for da maneira que nós queremos, e a outra parte, como fica? Aí não é bom, né? Então tem que ter um equilíbrio e temos que entender que usando o nosso telefone sem fio, que é a prece, pedindo a orientação, nós vamos receber sim ajuda. E você vai ver, faça essa experiência. Ela é de alívio muito importante. Nos dará uma tranquilidade, pelo menos naquele assunto ali. Outra coisa, aprenda a dizer não sem culpa. Muitas vezes, um pai, uma mãe, acaba atendendo uma insistência de um filho para comprar determinada coisa, ou o marido para a esposa, ou vice-versa, a esposa para o marido, que quer alguma coisa, mas não se tem condição de fazer. Não posso. Fique no seu limite. Eu vou citar um fato aqui. É uma coisa que eu acho que é só no Brasil que tem isso. De pedir para o amigo, para o parente, folha de cheque emprestado para passar não sei para quem. Pode deixar que no pagamento eu cubro o cheque sem problema. Olha, eu já vi amizade acabar. Há um tempo, uma jovem, não tão jovem assim, mas uma lutadora com um carrinho de lanche, lutando, tinha um Fusca. Aí ela emprestou cheques para uma amiga querida. Aí o que aconteceu? A pessoa não pagou e a pessoa que descontou os cheques foi receber dela. Ela vendeu o Fusca por 4.000, pagou, andando a pé. E a amiga sumiu, mudou. Ela conseguiu localizar a amiga, depois de algum tempo, bateu palma, uma casa boa, televisão bonita, grandona, aquelas fininhas, né? Sofá novo, tudo novinho. E a pessoa, quando ela conseguia falar por telefone, não, eu vou acertar, eu estou numa situação dificílima. Então é isso. Para podermos emprestar um cheque para alguém, estou dando um exemplo, que a pessoa vai colocar cheques de 1.000, 2.000 reais cada um, veja se você tem condição. Se não, não posso, eu não faço isso. E outras coisas mais, emprestar cartão de crédito. Ou o filho pediu um telefone que custa, ou esses telefones, os últimos que chegaram agora custam 4, 5 mil reais. Né? O outro está bom ainda. E aí o pai ou a mãe faz um esforço. Então não tenha culpa de dizer não em certas circunstâncias. Você vai perceber que você vai resolver o seu problema, ficando com as suas administrações das suas coisas, da sua vida. Planeje o seu dia, no nosso dia a dia, dando um espaço para algum imprevisto que possa ocorrer. Hoje nós não podemos dizer, por exemplo, estando aqui na Boa Vista, para uma pessoa amiga, você está aí na Santa Cruz? Daqui 5 minutos eu estou aí. Não é mais possível. O trânsito de Rio Preto é muito grande. Depende a hora, as avenidas, especialmente a Abadia Bacite e Alberto Andaló, tem horários que não andam. Então nós temos que procurar fazer a coisa do jeito que dá. Não ter muitas tarefas na parte da manhã ou na parte da tarde. Aquele sufoco, eu não sei se já ocorreu com vocês de terem agenda, a cada hora uma coisinha marcada. Não há necessidade, dá para administrar, dá para jogar para o outro dia, para que você possa ter o seu tempo de reflexão. A nossa vida não é só pauleira, é preciso um momento de calma para que você possa, em algum momento, mentalizar a espiritualidade amiga e pedir para que você possa ser abraçado, você possa receber uma intuição para resolver alguma coisa.
Eu tenho uma coisa comigo que é engraçado, mas eu vou citar aos amigos aqui presentes. Existe uma frase que dizia assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Há muitos anos eu mudei isso aí, por conta própria, e aplico na minha vida. É assim: não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Não é irresponsabilidade. Na minha profissão eu sou muito responsável, sempre antes, em todos os meus compromissos. Então, é uma questão de organizar-se. Muitas vezes eu tenho 2 compromissos. Estou dando um exemplo que dá certo. Eu percebo que vai ficar muito ansioso para eu resolver um assunto com uma pessoa, e eu percebo que dá para resolver no outro dia outro compromisso. Ligo e acerto. É uma beleza, você tem uma tranquilidade maior para resolver. Pode ser melhor, inclusive, desta forma, né? Então, é uma sugestão que os amigos, em todas as nossas publicações espíritas, nos dão. Muitas vezes, obviamente, não da maneira que eu estou dizendo, mas nesse sentido aqui. Evite envolver-se na ansiedade e na tensão dos outros. A família não é você, não somos nós. Nós estamos junto com a família. Nós, às vezes, não damos conta de administrar um problema nosso. Agora vamos tomar conta da vida do outro? Eu conheço, acredito que vocês também conhecem. E o que acontece com a pessoa que fica muito preocupada, querendo, se envolvendo? Ela pega para si e vai recebendo aquilo, a pessoa vai despejando, vai lhe sugando as energias. E a pessoa, não tendo energia, ela vai ficar mal também. Há muitos anos também, eu tenho muitos casos, viu, gente? Mas não vou contar todos. Um pessoal amigo, uma pessoa estava numa profunda depressão e ligava sempre para outra amiga, também amiga, todos nós éramos amigos, um grupo, e foi falando, e ligava todo dia, ligava de manhã, ligava à tarde, ligava à noite, e despejavam todos os problemas ou as suas frustrações. A outra começou a pegar tudo para si e entrou num quadro depressivo muito grande. E aí, ao ser socorrida pelo psicólogo, pelo psiquiatra, a primeira providência: olha, você precisa, neste momento, interromper este intercâmbio negativo que a pessoa está te vampirizando. Essa palavra vampirizando não é naquele sentido de filme, que vem chupar o pescoço, tirar sangue. É no sentido de sugar as energias. Nós precisamos tomar cuidado com pessoas que, às vezes, inconscientemente, se aproximam e encontram em nós uma pessoa aberta, e se a pessoa não tem o preparo e o equilíbrio de receber, mas não se envolver, nós acabamos muitas vezes fraquejando. Tanto é que entre os profissionais da área da psicologia, é natural que de um tempo em tempo eles conversam um com os outros, para poder que haja um círculo, para que se diminua aquela pressão que eles acabam tendo. No livro Ação e Reação, em que o espírito André Luiz nos aconselha, ele diz o seguinte: às vezes, eu vou ler esse pedacinho para não perder o sentido pleno do texto. Às vezes nos interessamos no próximo e esquecemos na melhora de nós mesmos. Olha que interessante. É aquela preocupação de ficar totalmente querendo cuidar do outro e esquecemos de nós. André Luiz nos dando essa sugestão. Agora, e aí nós? Como que deve ser a nossa atitude? Essa é a palavra, é ter atitude para encarar, por exemplo, as suas perspectivas, as suas promessas para o ano que vem. Não adianta só ficar, por exemplo, se aqui todos forem espíritas, ficar um meia boca. De vez em quando vou, não sei o quê. Não, tem que tomar uma atitude. Tomar posse de si. Não ser vítima. Ai, coitado de mim. Porque, mas eu... Assim.
Em Lucas, aqueles que gostam de confirmar o que um palestrante, que não é o meu caso, eu não sou um palestrante, sou só um amigo que está conversando. Em Lucas, no capítulo 19, fala sobre Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos à época de Jesus. O cobrador de imposto, ou impostos, era chamado de republicano. Já volta a palavrinha. É quase publicano. Agora à tarde eu li sobre os Estados Unidos, sobre a política lá e ficou gravado. São os publicanos. Os publicanos eram detestados. Eles eram cobradores de impostos, a mando do governo de Roma, e não era aceito. E o Zaqueu era o chefe de todos os outros. E o que ocorria? Ele era detestado. Os amigos dele, que andavam com ele, mesmo sendo pessoas boas, ou conversavam com ele, os judeus detestavam. E Jesus veio de Jerusalém e entrou em Jericó. E a multidão querendo abraçar Jesus, querendo tocar Jesus. E conta a Bíblia que Zaqueu era de estatura pequena. E ele não conseguia, a multidão em volta de Jesus, e ele subiu numa figueira. E da árvore ele conseguiu ver quando Jesus vinha. E aí acontece uma coisa maravilhosa. Jesus olha e diz assim: desce, Zaqueu, se apressa, porque tenho que pernoitar na sua casa. Olha que coisa. Zaqueu, o odiado por todos os judeus, que ele cobrava impostos, Jesus ia passar na casa dele. E aí Jesus foi criticado. Você vai na casa de um pecador, de um cobrador de impostos? Aí Zaqueu conta a narrativa bíblica, que ele disse: darei metade do que tenho para os pobres, e se prejudiquei alguém, darei 4 vezes mais. Aí Jesus diz: nesta casa entrou a salvação. Muito bem. Para fazermos certas coisas, tomarmos uma atitude, é preciso um aprimoramento pessoal, que todos já ouviram aqui falar, na reforma íntima. Essa palavra bem massacrada, todo mundo fala, olha, precisa fazer a reforma íntima. Mas a reforma íntima não é simplesmente vir aqui, ou na terça, ou na segunda, ou o dia que tenha esta conversa informal. É a sua determinação de aprender, de ter respostas a todas as indagações, por que estamos aqui, por que viemos, e outras coisas mais. Para isso, é preciso, primeiro, uma coisa, acredito, fundamental na vida de todos nós, para encontrarmos um equilíbrio pleno para sermos felizes. É o Evangelho no lar. Uma vez por semana, determine o momento que você pode reunir-se 15 minutos, meia hora. Naquele momento, um domingo à tarde, um dia, enfim, que você sabe que naquela hora não vai ter nenhum impedimento e você possa se programar. Ter um dia também que você possa fazer o seu estudo pessoal, especialmente das obras básicas de Kardec, né? Que nós temos maravilhosas para aprender. A Casa Espírita tem também um dia de estudo. Venha aprender, porque aqui nós podemos conversar, tirar dúvidas. Porque ler em casa é um estudo pessoal. Mas aí pode surgir uma dúvida. Troca ideia. Há companheiros de muitos anos de estudo que têm bastante conhecimento. Isso é muito importante, de que se faça isso. Isto é realmente, e praticar depois. Aprender a não julgar, apontar o dedo, tentar tirar as inclinações menos nobres que possamos ter. Kardec disse isso. Domar as nossas inclinações menos nobres. Usando um termo elegante, né? De que são coisas que nós temos dentro de nós. É preciso que o Evangelho realmente esteja não somente na nossa mente, mas no nosso coração, arraigado de forma firme, como uma árvore que tem raízes profundas, que se balançar o vento, ela pode vergar, mas ela não cai. Ocasionalmente até cai uma árvore, como ontem houve
Ventania muito forte, mas estou fazendo uma analogia no sentido de raízes fortalecidas. E se nós só viermos aqui, somente vir aqui tomar o passe, não vai conseguir. A aceitação, muitas vezes a dor, a uma doença, não é conformismo. Temos meios de procurar recursos, temos meios de procurar ajuda, mas a aceitação, e conforme citei do telefone sem fio, a prece nos dará um fortalecimento para que muitas vezes não será do jeito que nós queremos, mas nós teremos que passar. Nós deixaremos o corpo físico algum dia, iremos para a pátria, a verdadeira pátria espiritual. Então nós vamos deixar o corpo de alguma forma, ou pela velhice, as células já não se reproduzem com mais intensidade, vai se sofrer às vezes um acidente, uma doença, mas estando fortalecido na fé de que tem a continuidade da vida, que a nossa passagem é um aprendizado. E neste momento estamos com este corpo físico, eu com meus companheiros e companheiras com os seus corpos, mas é provisório. Nós somos apenas depositários do corpo físico, nós não somos proprietários. Deus é o proprietário disso daqui. E o passe, finalizando, que tomamos uma vez por semana, às vezes até mais de uma vez, é uma coisa maravilhosa, mas ele é apenas uma gota d'água, vamos usar a ilustração, no contexto da nossa renovação interior. E tem pessoa que só vem tomar passe, você, não, eu gosto de lá tomar passe. Aí toma passe um tempo, isso já falado, eu sei disso por outros palestrantes, toma um passe, uma vez, duas, três, e vai ficando bem e tal. Aí depois ele não faz nada para melhorar-se. Ele não faz nada. E aí o efeito começa a diminuir também. Vai falar, esse centro aí perdeu a força, eu vou para outro, né? Então, é mais ou menos por aí. É preciso, portanto, fazer a nossa parte. É como na prece. É uma avenida. Normalmente são duas mãos, né? Nós pedimos, Deus, os espíritos amigos que trabalham a favor, poderão nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que evitar de pedir a Deus na oração do Pai Nosso, perdoa-nos, perdoa-me, assim como tem perdoado aquele que tem me ofendido, e nós não perdoamos nada. No primeiro momento é natural que se tem algum rancor, numa briga, um filho que faz uma coisa, o filho com a mãe, ai mãe, eu te odeio, ou então a mãe fala, moleque, mas é naquele momento, nós somos humanos. O problema é guardar o ressentimento, que aí nos intoxica de um modo geral. Acabamos matando a nossa imunologia orgânica. E aí o que cria? Doenças. Já disse André Luiz por meio do Chico, que está no ódio, no rancor, o início de todas as nossas doenças. Portanto, companheiros e companheiras, alguma dessas sugestões é apenas para avivar a necessidade de agora, nas nossas intenções para o ano que vem, você faça o planejamento e procure sim fazer aquilo que se propôs. Porque chegará um momento, e nós não sabemos qual é, que seremos e partiremos para o plano espiritual. E é preciso que estejamos preparados para isto. Muita paz a todos. Não.